que eu encontrei, ele fala sobre a existência de um chamado multiverso, diversos universos paralelos, um monte de versão nossa que existem por aí. Olha que loucura! Olha isso! Você não deve ler essa revista. 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 Não se preocupe, porque agora eu vou até o fim. Sou corajoso. Me conta, o que é o multiverso? O multiverso é a ideia de vários universos paralelos que apresentam versões diferenciadas de todos nós. Imagine a infinita quantidade de clones seus que existem por aí. A quantidade de terras paralelas idênticas a essa em que você vive. Imagine a quantidade de seres idênticos a você que existem por aí. Que loucura, né? Ah, eu pesquisei bastante e eu descobri um vídeo que fala justamente dessa revista amaldiçoada. Olha. Multiversidade. Essa não é uma crise das infinitas terras requentada, muito menos um novo reboot da DC, mas uma declaração de amor de Grant Morrison à arte de HQs e também à própria editora, uma obra-prima. E a ideia aqui é instigar vocês, meus tão prezados assinantes, a realizarem a leitura dessa, que é uma das melhores sagas dos quase 80 anos de histórias em quadrinhos. A série principal tem início com Nick Suotan, o último dos monitores, vestido como um adolescente normal que lê quadrinhos e usa a internet. Ele está na Terra 33. Como podemos ver neste outro vídeo aí, que tem o link aparecendo agora na sua tela, 33 é a Terra primordial, tida como a realidade verdadeira, o mundo real. Nix está em seu quarto participando de fóruns na internet, como a gente mesmo costuma participar. E é em um desses fóruns que alguns usuários estão comentando sobre a existência de uma HQ que, segundo rumores, é amaldiçoada. O Otan decide ler a tal revista, e assim é levado para uma outra dimensão. É dada a largada para uma viagem por todo o espaço multiversal, em que todas as terras estão sendo destruídas por uma ameaça traduzida como aristocracia, e que nas publicações originais são batizadas como Gentry. A palavra Gentry é de origem inglesa, e ela significa gentrificação, que é o nome dado ao processo de urbanização feito pelos donos de prédios quando desejam se instalar em favelas e demais periferias. E o que a gentrificação faz nesse processo? Ela se livra de tudo o que considera ruim para os negócios. Por exemplo, expulsam moradores dali, que para eles só trariam problemas e prejuízos. Na última edição da série, podemos perceber que a tal aristocracia é mais do que uma ameaça. É uma entidade que vem da dimensão da Terra primordial e que quer gentrificar tudo. Aliás, o conceito gráfico dessa obra é tão caprichoso que ele se preocupa em fazer com que esses seres estejam desenhados sobrepostos aos quadrinhos. Ou seja, isso simboliza que ele consegue ultrapassar a quarta parede, não existindo apenas dentro das revistas, mas na nossa própria dimensão, a dimensão do leitor. Essa é uma das características marcantes de Morrison ilustradas na série, que é a utilização da metalinguagem explícita e de viagens dimensionais. Ela consegue nos provocar tanto ao ponto de nós mesmos nos sentirmos plenos participantes dessas histórias, ultrapassando a quarta parede. E o que os Gentrys nos lembram? Na minha humilde opinião, eles são uma ilustração daquele fanboy que entra em fóruns reclamando de tudo, sem dar qualquer sugestão do que fazer para melhorar as histórias que consome. Eles simplesmente reclamam, como se, por exemplo, o filme do Batman de Nolan fosse ruim porque a Mulher Gato não tem orelhinhas de gato, ou se o Coringa de Jared Leto fosse ruim porque é cheio de tatuagens. Por isso, inclusive, a tal aristocracia é representada também pela mão vazia,
pois ela quer apenas destruir e criticar, sem trazer qualquer argumento ou sugestão. Nota-se, inclusive, que a sua imagem é de um ser com um olho só, simbolizando com isso que ele acaba tendo uma visão míope de tudo, uma visão bitolada e de uma só dimensão. Por isso, para ele, tais histórias devem ser gentrificadas e jogadas fora por causa dessas falhas, tendo que ser feitos vários reboots, várias crises, refazendo tudo para que elas sejam republicadas sem esses supostos erros e tendo que seguir apenas os seus conceitos para serem perfeitas. Por isso, a tal revista é tida como amaldiçoada, pois ela faz com que o leitor seja possuído pela entidade Gentry. Morrison ilustrou isso de forma tão bacana e inteligente que em um dos tie-ins, um herói chamado Ultra Comics é construído por nós mesmos, carregando características de cada geração, desde a Era de Ouro ao massaveísmo da década de 90. É um herói que espelha a perfeição, mas que ainda assim não consegue derrotar os Gentrys. Afinal, nada seria capaz de saciar a mão vazia da aristocracia. Por outro lado, a ideia de multiversidade, traduzida erroneamente pela Panini como Multiverso DC, mostra que não há nada mais importante do que a diversidade. O título em inglês já ilustra que mesmo com supostas coisas fora do padrão, mesmo que tenhamos um herói que seja um coelho, que tenhamos personagens gays, ou mesmo uma terra cheia de amálgamas, cada ser tem a sua importância dentro da história e para a derrota da aristocracia. Pois todos fazem parte das histórias da DC e são fundamentais para a composição do multiverso. Percebemos que não podemos descartar um personagem ou uma história só porque ela não caiu no gosto do fanboy ou porque não foi lucrativa no mercado. Daí vem a ideia mais bacana de multiversidade. Os protagonistas são justamente aqueles que no mundo como o nosso seriam tidos como rejeitados, descartáveis ou mesmo não lucrativos. A nova Liga da Justiça, formada em multiverso, é composta por um Superman negro, um Aquaman mulher, um Flash homossexual, um coelho de 2 metros e por aí vai. No final das contas, são estes elementos da chamada minoria aqueles que ao longo dos tempos foi tida pela sociedade como falha ou aberração, que são o símbolo do heroísmo. O final é lindo. Multiverso DC acaba resgatando todas as ideias de Crise nas Infinitas Terras, Zero Hora e Crise Final, ratificando a importância de cada uma e demonstrando que mesmo que haja tantos reboots e tantos ciclos nas histórias da DC, a editora se mostra mais estável do que nunca, até porque todos eles, cada um deles, é de suma importância no contexto. Imagina se isso é verdade, que viagem do cara. Imagina se existem um monte de mim por aí. Se um já incomoda tanto, quanto mais um monte. E uma revista amaldiçoada. É claro que eu ia pegar essa revista. Eu não vou ter medo de uma revista. Eu não vou ter medo de ler uma revista que é dita como amaldiçoada. Mas os caras viajam muito. É claro que eu vou ler essa revista. Revista!